Fiel, Neto e Mano trouxeram informação agora e falaram sobre a nova bomba aí. Vojvoda pode assumir o Corinthians caso Dorival não vá bem nessas duas próximas partidas, principalmente contra o Flamengo. Em votação para o impeachment, afastamento de Romeu Tuma Júnior no Corinthians. Benjamin e Neto soltaram o verbo no vídeo agora. Análise deles com esse time misto de Dorival Júnior precisando da vitória hoje. E tudo também sobre o sorteio da Copa Libertadores que acontece nessa noite. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. E o Corinthians ultimamente tá gostando de muita linguiça, né? Porque não tá com muito dinheiro pra comprar fraldinha, picanha. Tá mais na linguiça, tá mais no coraçãozinho, né? O frango, né? O cara chega aí, ó, vocês aí, ó. O cara vier com frango, vier com batata, polenta, não come não. Deixa estômago pra picanha. É o seguinte, tá aqui o time do Corinthians, aí a ideia do Memphis não jogar. Tá certo, mas... Veloso, eu vou usar a sua palavra. É uma sacanagem com o Corinthians, né? Sacanagem, uma sacanagem até porque eu tenho falado isso aqui essa semana, porque tem data FIFA agora, quer dizer, o jogador não vai se desgastar. Tá certo que o Memphis vai jogar lá pela seleção dele, pela Holanda, mas o compromisso do Memphis é com o Corinthians. Ele tem que estar à disposição do Corinthians, tem que ajudar o Corinthians, jogar pelo Corinthians. Então, não entendo... Fez um gol no ano, né, meu? Não entendo como o jogador pode ser poupado antes de uma data FIFA, porque o Corinthians não tem que preparar o Memphis... Por que o Bidu não é poupado? Por que o Hugo não é poupado? Por que o Ranieri não é poupado? Por que o André, que é jovem, não é... Por que o Memphis é poupado? Eu quero entender isso, cara. O Corinthians não tem que preparar o Memphis para jogar pela seleção. O Corinthians prepara o Memphis para jogar pelo Corinthians. E tem que jogar contra a Chapecoense, tem que jogar o final de semana, que o jogo é contra o Flamengo. Então ele tem que estar à disposição. Agora vai jogar em Chapecó. Ele nunca reclamou de jogar em sintético, tá lá, é. É verdade. Ele nunca reclamou. Mas eu não sei se é... Você quer dizer o quê? Que o Lucas reclama, que o Neymar reclama? É sacanagem. O Gabigol reclama, é sacanagem. Ô, Gabigol, tá jogando nada também, irmão. Jogando nada, hein? Reclama. E aí, meu querido Souza, qual a ideia do Memphis não jogar? E esse é o time que o Cascão colocou. Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, Bidon, André Garro, Roberto e Vitinho. É praticamente o time titular, né? Tá diferente do time de ontem, né? A gente falou ontem que deveria ir com o time titular. Você precisa ir mesmo, ganhar confiança, porque domingo tem uma parada dura também, mas o domingo começa... Parada dura por quê? Pô, eu quando jogava bola, nós quatro fomos bons de bola. O Veloso foi monstro como jogador, ser campeão do mundo. O Rosinei, moleque bom de bola. Eu, mais ou menos. Vamos lá. Você gostava de jogar contra quem? Contra os grandes, né? Não, cara, você acha que eu tenho medo de jogar contra o Flamengo, contra o Vasco, contra o Palmeiras? Pô, dá licença, irmão. Não é ruim. Não é ruim, jogo ruim domingo o Corinthians jogar 8h30 da noite. O jogo ruim é hoje. Mas... É hoje que é difícil, rapaz. Dentro daquilo que você falou no início, né? Muito mais provável com o time titular você ganhar da Chapecoense do que você ganhar do Flamengo. Mas por que o Memphis não vai jogar? Eu queria saber qual o motivo do Memphis não jogar. Deve ser controle de carga, tá? Controle de carga. Controle de carga. Rosinei. Bom, craque, é uma coisa lamentável, né? Controle de carga é sua mãe que teve 11 filhos. Exatamente. A minha que teve... Ela não nós fomos teve. 5, a minha mãe perdeu 2, infelizmente. Controle de carga é sua mãe que trabalhava pra caramba. Controle de carga é sua mãe que, além de trabalhar, aguentava um polícia com revólver ainda no quarto. Que não quer controle de carga, não, Souza? Rosinei. Mas esse time do Corinthians é um time que tem que ir para vencer o Chapecó. O Chapecó jogou o último jogo dentro de casa contra o Grêmio, empatou, né? Então, mesmo sendo um jogo muito difícil, que é muito difícil jogar contra eles lá, o Corinthians tem que ir em busca da vitória. O Corinthians já não vence há mais de 5 jogos, né? Então precisa voltar a vencer. E outra, depois tem um jogo muito difícil, é um jogo difícil contra o Flamengo, mas hoje também é um jogo muito difícil lá contra o Chapecó, na Arena Condé. Mas, mano, eu vou te falar, tem lá o Corinthians, por incrível que pareça, continua pegando fogo nos bastidores. O Osmar Stabile ontem convocou uma reunião extraordinária na segunda-feira à noite para o Conselho do Clube, onde ele quer a saída provisória já do Romeu Tuma do Conselho. E tem uma pressão interna lá de conselheiros para ele mandar o Dorival embora, que eu também não mandaria. E aí eu não sei, o Marcelo Paes adora o Vojvoda, o momento bom do Fortaleza com os dois foi com o Vojvoda. O Corinthians está estranho nos bastidores de novo, mano.
Então, Benja, mas estranheza, interesse político aí dentro da administração do Corinthians não me espanta. Por exemplo, Benja, você sabia? O Ministério Público pediu, né, para que o Andrei Sanches entregasse o seu passaporte e usasse tornozeleira eletrônica, inclusive até com risco, até pelo próprio pedido do Ministério Público, dele sair do país, dele fugir do país. O próprio Corinthians, na alegação que fez, Benja, falou que não, que esse tipo de conduta do Ministério Público atrapalha, inclusive, as investigações dentro do próprio clube, com relação a ele não poder estar indo depor ali dentro do clube, porque existe hoje uma sanção para que ele não compareça aí dentro do Corinthians presencialmente. Se ele quiser participar de alguma audiência ali de comissão de ética, algo do tipo, pode ser feito através de videoconferência, mas que ele não tem acesso dentro do clube. E o próprio Corinthians, Benja, pasmem, que é a vítima na história, defendendo o réu. Ou seja, dando depoimento a favor do réu. Então, para mim, Benja, é uma sem-vergonhice o que acontece lá dentro. Para mim, o Osmar Stabile mandou mal demais naquele dia da aprovação do estatuto. Se ele quisesse fazer qualquer denúncia contra o Tuma, ele não precisaria esperar esse dia que era tão importante para mudar o estatuto do clube, para que o fiel torcedor pudesse votar. Ele poderia ter aberto essa denúncia contra o Tuma antes ou depois, porque ali não era o foco principal, a denúncia que ele sofreu uma ameaça. E outra, Osmar Stabile, faz igual antigamente, mano. Chama o Tuma lá no estacionamento, sai na mão vocês dois e que se foda. Tá ligado? Resolve na porrada. Faz o que vocês quiserem lá. Agora deixa o Corinthians em paz. Essa iniciativa, Benja, de novo, dos caras quererem plantar isso daí, é só interesse político. O Osmar Stabile, ele tá dodói porque o Tuma tá batendo nele, e eu não tô defendendo o Tuma também, não, cara. O Tuma se lixe também. Pra mim é outro que é uma vergonha dentro dessa administração do clube. Era um leão pra atacar o Augusto e um gatinho pra falar do Andrés. Agora, com relação ao Osmar Stabile, aí os dois estão se engalfiando, Benja, mas é pura vaidade. É pura vaidade. O interesse do próprio clube aí fica em segundo plano. Agora, com relação ao Vojvoda, Benja, se o Corinthians trouxer, eu acho que o Vojvoda hoje tá abaixo do que é o Dorival. Se o Dorival já é um baita de um paizão com esse elenco, que caga e anda na cabeça dele, imagina o que esses caras vão fazer com o Vojvoda. Eu não traria. O Corinthians treinou na manhã desta quarta-feira no CT Joaquim Grava e, em seguida, teve a viagem para o interior de Santa Catarina para esse duelo contra a Chapecoense. A principal novidade da equipe deve ser o retorno do camisa 9, Yuri Alberto. Aliás, ele é o aniversariante do dia, completou 25 anos nesta quarta-feira. Yuri Alberto não joga desde o dia 15 de fevereiro, quando se machucou contra o São Bernardo, ainda pelo Campeonato Paulista. Foram 6 partidas de fora. Coincidência ou não, o Corinthians não vence há 5 jogos, mostrando a importância dele para a equipe. De lá para cá, foram 3 empates e 2 derrotas. Yuri Alberto comentou sobre esse retorno dele no jogo contra a Chapecoense. Vamos ouvir. Feliz em poder estar de volta, né? Foi uma semana muito importante para mim, de readaptação, então eu poder estar à disposição do professor nesse jogo, para mim já é um ânimo muito bom, de poder estar de volta com meus companheiros. Então a gente vai muito preparado, foi uma semana muito positiva, não só para mim, mas para o grupo também, um empate importante fora de casa. A gente soube da dificuldade do jogo e a gente sabe da dificuldade do jogo de amanhã também, que é jogar fora de casa. A gente sabe que essa vitória nos deixa próximo do topo. Dorival Júnior pode usar um time alternativo contra a Chapecoense, pensando no duelo de domingo contra o Flamengo, que vai acontecer na Arena Corinthians. Pelo menos ele ensaiou essa possibilidade em alguns treinos durante a semana. O alvinegro está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro com 8 pontos ganhos. Perdeu 2 partidas, empatou 2 e ganhou 2 jogos. O aproveitamento é de 44%. A expectativa é a volta do camisa 9. O Corinthians venceu os últimos 5 confrontos que fez contra a Chapecoense, mas o último aconteceu em 2021. Também em 2021 foi a última vez que o Yuri Alberto jogou lá no interior de Santa Catarina. Na oportunidade, ele defendia o Internacional de Porto Alegre. Adivinha? Teve gol dele naquele dia e vitória do time colorado. Yuri Alberto falou sobre essa expectativa e, de repente, dar um presente, que é o aniversário dele, mas um presente para a torcida. Vamos ouvir. No último jogo que eu joguei lá em Chapecó, foi até pelo Inter, eu pude marcar um gol lá. E poder voltar a jogar lá vai ser muito especial para mim também, numa data importante, né, que é o meu aniversário hoje. Então,
poder me presentear dessa forma, e a torcida corintiana também vai ser muito especial. Yuri Alberto, 25 anos de idade, o duelo vai ser nesta quinta-feira às 9h30 da noite na Arena Condá, no interior de Santa Catarina. Yuri Alberto fez pelo Corinthians esse ano 9 partidas, marcou apenas 3 gols, mas teve gol importante nessa caminhada, como na final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, lá em Brasília. Quer repetir a dose. É isso que ele espera, repetir com gols, com festa, para alegrar a torcida e a si mesmo, nesse aniversário de 25 anos. E o Corinthians precisa reagir, porque já são 5 partidas sem vitória na temporada 2026. Vamos conferir a classificação da Série A? Vamos lá então, a gente confere a classificação com o Palmeiras agora no topo da tabela, se invertendo aí com o São Paulo, que é o segundo colocado com 16 pontos, e o Mirassol está nessa situação aí de não vencer aí no campeonato, um momento delicado. Bom, a gente segue lá, o Mirassol, daí já a gente mostra a colocação do Mirassol, o Bahia é o terceiro colocado com 14, o Fluminense é o quarto com 13 também para o Coritiba. Na sequência vem o Flamengo, que joga nesta quinta-feira com 10 pontos também para o Atlético Paranaense. O Grêmio joga também amanhã, oitavo colocado com 8 pontos também para o Corinthians, que entra em campo na quinta-feira. O Vasco teve uma vitória incrível hoje para cima do Fluminense, é o 10º colocado com 8 também. Atlético Mineiro tem 8 pontos também, é o 11º, junto com o Bragantino, na 12ª colocação com os mesmos 8 pontos. O 13º é o Vitória com 7, o 14º é a Chapecoense com 6, 15º o Mirassol com 6 pontos. Me corrigindo, o Mirassol tem uma vitória até esse momento no campeonato, diferente do que eu disse. O Santos estacionou 16º colocado, 6 pontos também, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. O Inter venceu a primeira no campeonato, ganhou do Santos, mas não sai da zona do rebaixamento, é o 17º colocado. Botafogo é o 18º com 3, o Remo 19º também com 3, a mesma situação que vive o Cruzeiro, que é o lanterna do campeonato com 20 pontos. Vamos conferir o complemento da rodada número 7 do Brasileirão com estes jogos, são 3. Na Arena do Grêmio, o Grêmio encara o Vitória, o Maracanã, Maraca recebe Flamengo e Remo, e na Arena Condá tem Chapecoense e Corinthians, o complemento da 7ª rodada do Brasileirão. E hoje que tem sorteio aí dos grupos da Libertadores, 8 horas da noite, a gente vai tentar trazer tudo aqui no canal para vocês antes da partida de Chapecoense e Corinthians. E o Corinthians pode reencontrar aí carrascos e também fregueses aí no torneio, hein? Na noite dessa quinta, o Coringão conhecerá seus primeiros adversários aí na Copa Libertadores, classificado diretamente para a fase de grupos após vencer a Copa do Brasil do ano passado. Timão foi alocado no pote 2 do sorteio, que será realizado pela Conmebol em Luque, no Paraguai, a partir das 8 horas, horário de Brasília. O Timão pode reencontrar pelo caminho equipes que não deixaram boas lembranças ao torcedor em edições passadas. Aí no pote 1, por exemplo, o Timão pode reencontrar o Nacional do Uruguai, contra quem o Coringão empatou todos os 4 jogos já disputados pelas edições da Libertadores de 1991 e 2016. Nessa última, os resultados acarretaram na eliminação do Coringão, ainda nas oitavas, após um 0-0 fora de casa e um 2-2 em Itaquera. Também no pote 1 está o Independente Del Valle, equipe que o Corinthians enfrentou na fase de grupos de 2023. O Timão foi derrotado 2 vezes, em casa por 2-1 e no Equador por 3-0. E já no pote 3 está o boliviano Always Red, que deu trabalho ao Timão na edição de 2022, vencendo em casa por 2-0 e empatando em Itaquera por 1-1. Do pote 4, por sua vez, pode aparecer no grupo do Corinthians o Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Coringão na segunda fase preliminar da edição de 2025, ano passado. Lembra, fiel? Após vencer o jogo no Equador por aqueles incríveis e ridículos vergonhosos 3-0, e depois perder por 2-0 aqui na Neoquímica Arena, mas não foi o suficiente aí para o Coringão conseguir levar pelo menos para os pênaltis e tentar avançar. No mesmo pote também está o Tolima, que assombrou nós da Fiel, hein? Lá em 2011, ao eliminar o Coringão de Ronaldo Roberto Carlos da pré-Libertadores, após arrancar o empate sem gols no Pacaembu e vencer por 2-0 na Colômbia.
e tem possíveis reencontros aí positivos, né? Referente a essa Libertadores. Um desses possíveis confrontos positivos está reservado lá no pote 1, a LDU do Equador. Coringão enfrentou lá em 2000. Foram 2 vitórias na fase de grupos, sendo 6-0 no Pacaembu e 2-0 fora de casa. Outra equipe também é a Universidade Católica do Chile, que está no pote 3. Ao todo são 3 vitórias do Corinthians e um empate em 4 confrontos que ocorreram pelas edições de 96 e 2006. E também no pote 3 está o Independente Santa Fé da Colômbia. Adversário do Corinthians em 2016, o Timão venceu por 1-0 no Brasil, empatou por 1-1 fora. E tem o Rosário Central, que o Timão eliminou nos pênaltis no mata-mata da Libertadores de 2000, após uma vitória no Brasil e uma derrota na Argentina por 3-2. E no pote 4, Universidade Central, que foi eliminada pelo Coringão na primeira fase preliminar da Libertadores no ano passado. A equipe assustou a fiel torcida ao arrancar um empate em casa por 1-1, mas o Timão conseguiu a classificação na Arena, vencendo por 3-2. E a outra equipe do pote 4 é a Independente Medellín da Colômbia, enfrentada pelo Coringão em 2010. Empate fora de casa em 1-1 e no Pacaembu 1-0, trazendo a vitória e classificação do Coringão. E aí, fiel, qual a expectativa para o sorteio da Libertadores? Acredita em uma boa fase de grupos do Coringão, avançando tranquilamente para as oitavas de final? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal. O que você acha de uma possível vinda de Vojvoda para o Corinthians? Não que Dorival vá cair, mas você gostaria de Vojvoda comandando a equipe do Coringão? Acha que seria uma boa? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre e deixa seu palpite para a partida de hoje. Até o próximo vídeo, valeu!